atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 4 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa contamos com a minha presença, André Reis, e as participações de João Boreço, Valmir de Lima e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos algumas considerações sob o título Um Especial Tesouro, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante da pergunta de número 455, encontrada no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 8º, Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 115, intitulada Guardemos Lealdade. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Anjo Protetor, no item Tempo de Proteção. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita, o título Um Especial Tesouro.
Na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 17, Paulo de Tarso conclamava os homens no seguinte sentido: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo indicava o ideal cristão como sendo a sublime meta a ser alcançada pelo homem, ao dizer que os dias são maus. Reportava-se aos problemas, às dificuldades cotidianas que ontem, como hoje, marcam nossas existências. Diversas são as dores que afligem nossos dias. Provas e expiações são características constantes do mundo em que vivemos. Por isso, devemos conduzir nossos passos com cautela, não como tolos que não sabem o que fazem. Devemos cultivar a reflexão, resgatando o tempo perdido nas veredas dos erros. O tempo é um tesouro de valor inestimável, concedido a todos por Deus, de forma indistinta. Os minutos, os dias, os séculos têm a mesma duração para todos os seres. Mas como utilizamos esse tempo? Afinal, o modo como nos valemos dele é que faz a diferença, o resultado. Usamos nosso tempo ou apenas o desperdiçamos? Matamos o tempo, valemo-nos de meros passatempos, ou o investimos como uma moeda valiosa, capaz de nos trazer grandes lucros? Onde estivermos, poderemos adquirir valiosos patrimônios de experiência e de conhecimento, de virtude e de sabedoria. Para tanto, não podemos permitir que os minutos se escoem improdutivamente. Muitas pessoas passam a vida como se estivessem mergulhadas em um sonambulismo, embalados no sonho da ilusão. Deixam que séculos decorram, semeando apenas inconsequências e vícios, comprometendo o futuro com a colheita inevitável de sofrimentos. É imperioso, portanto, que aproveitemos as horas. Podemos começar tentando corrigir nossas próprias imperfeições. Os vícios, por exemplo, não representam apenas perda, mas também comprometimento futuro do tempo. Quantos minutos perde o fumante por ano no ritual das baforadas de nicotina? Quantas horas precisa trabalhar para alimentar seu vício? Quantos dias abreviará de sua existência em virtude das moléstias que decorrem do uso do cigarro? Quantos anos sofrerá, mesmo depois da própria morte, para reequilibrar o próprio espírito? E o maledicente? Quantos minutos perde diariamente divagando sobre o comportamento alheio? E quantas existências gastará depois, às voltas com males que sedimentará em si mesmo? Tantas são as opções para quem pretende aperfeiçoar o próprio espírito. Tantas são as oportunidades diárias que surgem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Disciplinar palavras e emoções, ensaiar atitudes de humildade, treinar a paciência, ampliar seus conhecimentos, conter a língua ferina. Eis aí algumas sugestões iniciais para quem se disponha a aplicar valiosamente seu tempo em seu real benefício. Afinal, Deus nos oferece a bênção do tempo para as experiências humanas, mas, cedo ou tarde,
deveremos prestar contas à divindade da forma como utilizamos esse precioso presente. Pensemos nisso desde agora. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora o nosso quadro de estudo da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no seu livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E hoje nós vamos finalizar aqui o item 8º, com resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Não é exatamente, então, uma pergunta, né? É o resumo que Kardec faz de tudo que nós já vínhamos respondendo nos programas anteriores, né? Então, nós dividimos esse resumo teórico e vamos aqui às considerações dos nossos companheiros do programa de hoje, na questão 455. Então, sobre o sonambulismo natural e o provocado magneticamente. O que temos a dizer, João? Nós temos a dizer, André, Valmir, caro ouvinte, que é comum a existência de algum indivíduo sonâmbulo em cada família. Geralmente, o sonâmbulo, ele anda pela casa ou permanece sentado na cama, fala coisas muitas vezes inteligíveis. Outros ainda se arriscam, abrindo a porta, saindo à rua, sobem em escadas, janelas e às vezes até nos telhados. Essa espécie de sonambulismo pode ser algo completamente inofensivo, quando não causa nenhum problema para o sonâmbulo ou para outras pessoas. Mas ele pode se tornar um transtorno, quando ele incomoda ou coloca em risco a vida ou a integridade das pessoas. Nesse caso, um profissional da saúde pode auxiliar propondo medidas para controle das ocorrências, como exercícios físicos ou alimentação adequada. Em último caso, às vezes, pode prescrever até medicação. Esse fenômeno, qualificado pela medicina entre as parassonias, que são comportamentos não desejáveis durante o sono, foi chamado por Allan Kardec de sonambulismo natural. E seria um estado rudimentar do fenômeno que ocorre espontaneamente sem nenhum controle da pessoa. Com o uso do magnetismo, consegue-se desenvolver essa faculdade ao ponto de torná-la facultativa, controlada e passível de ter amplas aplicações em favor de si mesmo ou também do seu próximo. Kardec colocou o sonambulismo dentre os fenômenos de emancipação da alma, nos quais a alma liberta-se parcialmente do corpo e, assim, consegue fazer uso dos seus potenciais naturais. Agora, através de uma magnetização conscienciosa e direcionada para esse propósito, pode se transformar no sonambulismo natural em sonambulismo magnético ou provocado. Assim, poderá deixar de ser algo inútil, ou mesmo um estorvo, para se tornar um recurso de crescimento pessoal e até de ajuda às pessoas. Como magnetizador, Kardec estudou e praticou o magnetismo em todas as suas nuances, inclusive nas que se refere ao sonambulismo. E Kardec
foi o primeiro a dar a essa faculdade sonambúlica e correlatas o status de faculdade natural, tirando-o do rol das doenças. E ele mostrou ainda que o sonambulismo natural é passível de ser desenvolvido através da atuação de um magnetizador, que lhe dá um direcionamento e um objetivo sério e útil. Muito obrigado, João. Continuando com Kardec sobre o seu resumo, vamos agora sobre o sonambulismo natural e a clarividência. Valmir. Amigo ouvinte e telespectador, esse resumo teórico de Kardec sobre a emancipação da alma, e aqui mais objetivando, então, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, nós vemos que Kardec se aprofundou muito na compreensão da natureza humana, levando em conta, acima de tudo, pelos seus estudos, a condição de nós sermos um espírito imortal, temporariamente utilizando uma instrumentalidade fisiológica para, então, atuar, né, nesse campo material. Mas mesmo que a matéria, por suas propriedades, venha a obstar certas características, certas condições do espírito, por mais que a matéria tenha ali uma ação quase que anulando, nós vamos encontrar inúmeras pessoas aonde ela consegue, ou o ser encarnado, no caso o espírito, consegue sobrepujar ou ir além, né, dos limites estreitos das faculdades fisiológicas comum a todos os seres. No caso do sonambulismo, que é uma faculdade que algumas pessoas apresentam de uma maneira ostensiva, demonstra aí, como bem Kardec observa, que o sonambulismo é muito mais do que um fenômeno fisiológico. Quem não tinha, quem não tem ou não tinha na época de Kardec o entendimento da natureza espiritual, considerava esse fenômeno puramente fisiológico. Mas como Kardec observa que quem tem a condição de uma análise mais profunda, projetando uma análise sobre a psicologia de quem está nesse estado alterado de consciência, perceberá nuances que ultrapassam as condições normais do indivíduo em vigília. Então, o sonâmbulo, ele apresenta muitas vezes conhecimentos que não lhe são comuns, possui linguagem que não é usual, fala às vezes em línguas em que ele não teve acesso. Ele pode falar de conhecimentos que ultrapassa em muito o momento em que ele se encontra como pessoa. Pode falar de medicina, de astronomia e muitos outros conhecimentos que logo alguém com uma análise criteriosa perceberá que o fisiológico, puro e simples, levando em conta as condições berço, túmulo da existência de uma pessoa, não terá resposta positiva, né? Então, obviamente, leva o estudioso da psique humana a compreender que o sonâmbulo ele está em um estado diferenciado, ou se obtém esses conhecimentos, essas condições da sua própria natureza de ser espiritual, ou numa análise superficial, dizer que esse conhecimento humano gravita de certa forma no éter, no espaço, e ele consegue captar de outras mentes ou qualquer coisa assim. Porque nós sabemos que teorias existem para todas as atividades humanas. Mas Kardec foi categórico em dizer que a alma, o espírito, é um ser
que detém variados conhecimentos das vidas sucessivas e que, apesar, às vezes, de numa encarnação não apresentar esses conhecimentos, mas ele tem registros de existências passadas, sem deixar de levar em conta também a influência dos espíritos benfeitores ou não, que atuando sobre o psiquismo do médium sonambúlico, lhe dará um aporte, lhe dará conhecimentos que naturalmente ele não possui. Então, a clarividência, a clareaudiência, a visão à distância e outros fenômenos, com certeza, né, com o avanço da psicologia, principalmente a transpessoal, né, com certeza encontrará, além do vaso fisiológico, o ser imortal, o espírito eterno. Muito obrigado, Valmir. Continuando, sobre a lucidez durante o fenômeno sonambúlico, João. Caro André, caro Valmir, ouvintes, a lucidez sonambúlica ela é uma faculdade que se instala no organismo em que independe, em absoluto, da elevação e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, nesse caso então, um sonâmbulo ser muito lúcido, mas ao mesmo tempo ele ser incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. E aquele que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas. Pode demonstrar mais ou menos delicadeza, escrúpulo nos processos que ele utiliza, sempre conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Então, muitos casos, a assistência de outro espírito pode ajudar com que ele supra essas deficiências. Só que nós temos que ter um cuidado, porque tanto num sonâmbulo como no médium pode ser assistido por um espírito. Suponhamos que um espírito mentiroso, um espírito leviano, ou mesmo um espírito que é afeito a maldades. Só que aí, as qualidades ali do sonâmbulo, sobretudo, são as qualidades morais, elas exercem grande influência para se atraírem os bons espíritos. Então depende disso aí também, E esse nosso comentário de hoje, para a conclusão dele, nós buscamos um texto de André Luiz, que está no livro Domínios da Mediunidade, que fala bem sobre isso que nós estamos comentando agora. E André Luiz diz assim: o sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. E ele continua dizendo assim: a psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar até a possessão, que é sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral naqueles obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Conclui André Luiz. Muito obrigado, João. Vamos a um breve intervalo para os comunicados informativos da nossa web rádio Verdade e Luz. Voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz e agora vamos às nossas reflexões sobre o fenômeno do êxtase. Valmir. Ainda sobre os comentários de Allan Kardec, sobre a questão da emancipação da alma. Dentro de uma análise simplista, nós diremos que emancipar-se é tomar posse, é ganhar condições de poder utilizar-se de meios, de recursos que outrora não possuía, devido ainda a um estágio, diríamos, menos evoluído. Então, quando nós vamos adquirindo potenciais evolutivos e vamos nos emancipando e nos responsabilizando pela condução da nossa evolução, automaticamente, por força natural da nossa constituição espiritual, nós vamos dilatando os nossos horizontes mentais, intelectuais, morais e, obviamente, a análise das coisas, análise dos problemas da vida, as análises todas que fazemos em relação ao que nos cerca, se torna cada vez mais dinâmico, mais lógico. E aí as fantasias, as ilusões vão se perdendo no caminho e cada vez mais as ideias vão se tornando mais reais, mais justas e o campo fantasioso vai desaparecendo. Bom, no caso aqui das emancipações relacionadas ao sonambulismo, ao êxtase, à dupla vista, então a condição do espírito ter, mesmo encarnado, estados, de certa forma, diferenciados de consciência, que lhe permite abarcar realidades que normalmente o comum não percebe, né? Que normalmente poucas pessoas têm acesso. Então, no caso do estático, um estado um pouco além do sonambúlico, onde o estático ele tem uma independência entre a alma e o corpo de maneira mais sensível, né? É possível perceber de maneira muito mais clara a condição dupla do existir espiritual e material. Pode-se, às vezes, até fazer uma certa confusão no sonambulismo, porque o sonambúlico ele está ali movimentando o corpo, utilizando do corpo, e às vezes algumas pessoas desavisadas, não conseguindo captar com a realidade mais profunda, pode até crer que é mais um fenômeno fisiológico do que espiritual. Mas, né, quando se trata do êxtase, isso fica muito claro, porque o estático ele penetra realidades muito desconhecidas do comum, das pessoas. E ele vai falar do que está observando, do que está sentindo desta realidade, que vai surpreender a muitos. Mesmo porque quando ele projeta sua consciência espiritual para essa realidade etérea, né, de outros mundos, ou até mesmo regiões próximas ao planeta, mas com características tão diferentes, trazendo notícias que ultrapassa em muitos os limites comuns das pessoas. Então, nesse momento, inclusive, fala-se que o estático
ele não tem desejo nenhum de voltar para o corpo. Se não houver por parte da espiritualidade, né, chamando-o para a responsabilidade que lhe cabe, para cumprir, né, os anos que ele tem na condição de encarnado, os laços que o prende em espírito com o corpo pode ser rompido. Então ele, de certa forma, como diz Kardec, ele goza por antecipação, né, de um estado celeste, de um estado planificado, onde dores, decepções, questões humanas desaparecem momentaneamente. Então, se ele pudesse, ele permanecia nesse estado, num estado tão alterado de consciência que ele sai do terra a terra, do comum, para penetrar regiões, pensamentos, visões muito felizes. Então, nesse caso, né, como fala-se aqui, a influência do corpo sobre o médium estático é quase nula. O espírito está liberto como um desencarnado consciente, um desencarnado em bom estado. Não estamos falando de um desencarnado que ainda está muito materializado. Mas o estático é como se ele já pudesse gozar de uma liberdade espiritual que nós só vamos conquistar depois de estar muito bem ambientado ao plano espiritual. Depois de ter passado por um estágio de readaptação e está perfeitamente integrado àquela realidade. E o estático, por momentos, por minutos, até por horas, ele é capaz já no átimo ter toda essa conscientização. Então, a lucidez que ele vai ter, é lógico, vai ser mais ou menos perfeita segundo, né, o próprio espírito, segundo a evolução que ele tem. Né? Isso não significa que você pode dar fiança a tudo que ele diz ou a tudo que ele vê. Porque também somos seres que interpretamos as coisas segundo as nossas vistas, segundo os nossos critérios, segundo os nossos conceitos. E às vezes nem sempre é tão positivo, é tão perfeito. Mas, para o olhar de um bom observador, não restará dúvida de um momento especial, de uma emancipação, né, que demonstra de maneira muito clara as duas realidades do ser encarnado, espiritual e material. Muito bem, muito obrigado, Valmir. Agora, sobre a dupla vista, João, que Kardec nos trouxe, o que você tem a comentar? Caros amigos, né, a dupla vista, ela é conhecida também como segunda vista, que é o nome que se dá ao fenômeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, conseguem perceber cenas, fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. Kardec perguntou aos nossos queridos instrutores espirituais se existia alguma relação entre o sonho, o sonambulismo e o fenômeno da dupla vista, e eles responderam que tudo isso é uma coisa só. E o que se chama então de dupla vista é o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, como nós dissemos é chamada, afirmam alguns amigos espirituais que é a vista da alma. Então, irmãos, como se vê, para que a dupla vista aconteça, não é necessário um estado de transe como ocorre no sonambulismo. Agora, muitas vezes, né, a gente encontra pessoas que chegam aos centros espíritas sem entender o que está acontecendo com elas. Elas carregam, sim, no peito aqui certas angústias por se acharem que são pessoas anormais, que são pessoas que estão doentes, tudo por sentirem certas coisas que o outro não sentem. Muitas vezes, elas são portadoras da dupla vista
ou de outra faculdade psíquica anímica, e que elas são conduzidas à reunião mediúnica para desenvolver a mediunidade que não possuem ou para passarem por tratamento desobsessivo quando não há obsessão. Muito bem, João, muito obrigado. E vamos agora à nossa última parte deste quadro, que é a conclusão de Kardec sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Valmir. O que vemos na conclusão de Kardec, que é muito objetiva, primeiro desmistificando essas faculdades que o ser humano possui. Então ele fala que o sonambulismo natural ou aquele artificial, né, provocado pelo magnetizador, como foi explicitado pelo João, o êxtase ou a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Quer dizer, a causa é sempre o espírito que em seus momentos de emancipação, de liberdade, ele dilata seus horizontes visuais, psíquicos, né? Adentrando em realidades que normalmente, impregnado pela realidade material, o homem não possui, o homem não se percebe. Então, também pode ocorrer alguns estados de dupla vista ou de êxtase, por diversas razões também. Por exemplo, um decréscimo no tônus vital, nos momentos de saúde debilitada, num grave acidente, num susto repentino. Isso pode, de certa forma, fazer com que o espírito, abalado na sua emoção ou na sua vitalidade, ele ultrapassar ou conseguir superar os limites estreitos que a matéria impõe. Então, em todos os tempos, houve o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista. Só que dependendo da época em que se situa esses fenômenos, as pessoas, a sociedade, poderia ver como algo totalmente anormal ou não. Considerar aquele que possui a faculdade, de maneira ostensiva, como um santo, um divinizado, alguém que deveria ser idolatrado. Tudo depende da cultura, do meio em que essa pessoa está inserida. Então, Kardec, que chamamos a doutrina de codificação, ou seja, torná-la compreensiva em códigos, em uma forma de se expressar em que todos possam beber em suas fontes e compreendê-la, ou um edifício construído por Kardec, juntando-se tijolos esparsos de toda a vivência humana, edificando essa estrutura para a compreensão atualizada do homem moderno. Então, não há nada de sobrenatural nessas faculdades. E é por isso que Kardec lança luzes sobre estas condições humanas, essa área, diríamos assim, ainda pouco explorada, né, dessa psicologia, dessa também psiquiatria ou dessa espiritualidade. Então chegará uma hora que não terá mais como estudar o homem, o ser encarnado, sem considerar a sua tríade: espírito, perispírito e matéria, compreendendo também, acima de tudo, a sua anterioridade, suas vidas passadas, que refletem na atualidade em diversos aspectos, em medos, em fobias, ou até mesmo em questões morais graves, ou não, né? Demonstrando aí valores nobres, né? Aonde o meio não foi suficiente para formar, porque muitos estudiosos dizem que o homem é fruto do meio. Mas existem certas realidades onde o homem ultrapassa muito o meio em que ele foi inserido, cuja ciência não consegue compreender como alguém, às vezes, saindo de um meio tão hostil ou um meio tão desprovido de valores,
demonstrar valores sublimados, muito elevados, muito além dessas condições, como as crianças prodígio e outras realidades que vemos. Então, em breves tempos, compreenderemos que não há nada de sobrenatural nisso tudo, e então descortinaremos a era real do Espírito. Agradecemos ao Valmir pelas suas colocações, né? Vamos a uma breve pausa aqui para o nosso acerto aqui da programação e voltamos com o próximo quadro do nosso programa. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso momento evangélico, onde usamos o livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 115, intitulado Guardemos Lealdade. Emmanuel vai discorrer sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que traz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalha os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Recordo o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam, e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Como é difícil, né, companheiros, guardarmos essa lealdade. Nós sempre achamos que o companheiro do lado é mais privilegiado, que a árvore frutífera do outro dá o fruto melhor. Como é difícil nós lutarmos pelo nosso próprio desenvolvimento, né, Valmir? A lição aqui é clara, né? Sejamos dispensadores fiéis. Dentro da atividade que nos compete, seja ela grande ou pequena, sejamos aquele que dispensa lealdade à atividade a que fomos comprometidos a fazer.
Então, como bem observa aqui, se nós observarmos com lealdade aquilo que nos compete, em tempo próprio, a própria lei, o divino Senhor nos elevará a planos maiores e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, cada tarefa tem o seu valor. Então, nós estamos todos em processo de aprendizagem e não há como crescermos ou evoluirmos sem o exercício diário do bem feito, do bem praticar. Então, sejamos dispensadores fiéis em qualquer tarefa que venhamos a realizar. Muito bem, agradecido ao Valmir, ao João. Vamos a uma breve pausa no nosso programa e já voltamos com o próximo quadro. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no último quadro do nosso programa, o Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. O título do capítulo é Anjo Protetor, né? E o item Tempo de Proteção. Então é perguntado a Divaldo: esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está o tempo inteiro ao lado do seu protegido? Divaldo Franco responde: não necessariamente. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividade transcendental e sempre, quando necessário, apresenta-se ou ocorrem em defesa e em proteção dos seus beneficiários, não se tornando necessário que sempre lhes estejam ao lado, como se fossem capatazes, porquanto os espíritos, principalmente os nobres, movimentam-se com velocidade superior à da luz, pois que através do pensamento. Sempre que se faça necessária a sua presença, eis que eles se apresentam com a tranquilidade. Embora, sendo nosso benfeitor espiritual, ele realiza outras tarefas, podendo concomitantemente ser mentor de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. Né, João? Ele está o tempo todo conosco se nós quisermos estar com ele, né? Através do pensamento, através das reflexões que fazemos, mas a gente geralmente só lembra nas horas mais doloridas e sofridas, né? O André, o que nós podemos acreditar é que eles estão sempre conosco. Isso é fato. Esses protetores, eles são espíritos evoluídos. E eles podem cumprir outras missões e não ficar ali ao nosso lado paradinho lá, né? Só que onde eles estiverem, eles estão ligados a nós e nos auxiliam sempre que necessário. Por exemplo, eles são nossos protetores, mas eles podem auxiliar de modo geral. Mas, com isso, não quer dizer que ele nos abandona, não. É que muitas vezes a gente pensa, né, que mediante problemas que a gente passa, por desvios de conduta nosso, que tem resultados desastrosos, o que a gente pensa? A gente culpa Deus e culpa o nosso anjo da guarda.
a gente acredita que ele se afastará. E muitos ainda falam, né, Valmir e André? Eu acho que o meu anjo da guarda está de férias. Eu acho que ele deve estar dormindo, eu acho que ele deve estar fazendo outra coisa. Só que, na verdade, nós não podemos responsabilizá-los por nada. Por quê? A nossa vida é feita de escolhas. E eu escolho o caminho a seguir. Isso pelo meu livre-arbítrio. Meu anjo pode estar aqui me orientando, o caminho do bem me orientando, mas se eu quiser pelo caminho do mal, eu vou. Então é assim, é só pensarmos nos nossos anjos da guarda, que de imediato eles estarão perto de nós, sempre dispostos a nos ajudar. Muito bem, muito obrigado, João, Valmir, Gilberto. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convido o João às suas considerações finais. Bom, eu mais uma vez, né, como eu faço em todo o programa, sempre gratidão. Gratidão a tudo em nossas vidas. E aqui no programa, gratidão ao André, ao Valmir, ao Gilberto, pelo carinho, pelo aprendizado, gratidão aos nossos queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores de forma geral, e gratidão a tudo realmente. E que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Valmir, suas considerações finais, por favor. Também agradeço a oportunidade e a presença do André Reis, do João Boreço, do nosso companheiro Gilberto na técnica, aos nossos amigos ouvintes e telespectadores, e a Jesus pela feliz oportunidade que nos concede de trabalhar para a divulgação da doutrina espírita. Aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação inteira da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Até lá. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.